Exatamente. Bora para a próxima pergunta? Já respondeu essa, né, Rosa? Brincadeira, né? Já. Já foi, né? Seu desenho favorito, Rosa? Tipo, o desenho favorito que eu falo tem duas alternativas. Desenho no papel e desenho animado que você assistia. Eu não era muito de desenhar. Eu não tinha muito jeito para o desenho, esquece. Eu rabiscava, eu tentava desenhar, eu tinha muita vontade de aprender a desenhar, mas eu não tinha mesmo muito jeito para desenho. Até hoje tento, mas não, os meus desenhos são muito básicos, não tinha muito jeito para desenhar. Um dos desenhos animados que mais me emocionou, que eu mais gostava quando eu era pequenina, foi uns desenhos animados que passaram, que era a Candy Candy, que era uma menina que se perdia da família e depois havia um príncipe que vinha ter com ela e aquilo era meio japonês na altura e aquilo era muito de emoção, lá está. Era um desenho animado que eu acabava às vezes a chorar a ver aquilo porque eu achava que aquilo era tudo muito real, mas eu adorava aquele desenho animado porque era tão bonito, porque ela era tão querida e, olha, a Ana está a dizer, pois a Ana é da minha altura, também adorava a Candy Candy. Quem não conhece? A Candy Candy é um desenho animado antigo, era uma bonequinha, era uma menina, as cores dos bonecos, era uma menina que era muito sensível e depois aparecia, na altura, depois havia um príncipe, mas ela não sabia que era um príncipe, e depois a história vai-se toda desenrolando, mas eles andavam sempre desencontrados, ou seja, ele acabou por a perder, depois não sabia onde é que ela estava, e tudo se desenrolava assim, e eu às vezes era o drama, porque eu chorava, porque eu achava que aquilo, não é, eles nunca mais tinham encontrar, e eu fazia daquilo um drama, e chorava, mas era o meu desenho animado preferido, era o que eu gostava, era o que eu gostava de ver. Era aquele desenho animado que até hoje, houve depois mais, mas foi já numa fase mais adulta, que Simpsons, Family Guy, mas isso já são desenhos animados para adultos. Simpsons gostava muito, ainda hoje adoro Simpsons, por exemplo. Simpsons para mim é Simpsons, pronto, e ficava. Houve uma altura já, bem tarde da minha vida, que eu ficava a ver Simpsons, maratonava Simpsons, não era Netflix, era Simpsons, e via muito, gostava muito. Mas quando era pequenina foi mesmo esse, foi aquela delicadeza daquela criança, daquela menina que sem os pais e que aquilo era uma coisa muito, muito bonita. Eu gostava muito dessa série, gostava muito mesmo dessa série. Não perdia episódio, estava lá na hora, porque aquilo não andava para trás nem para a frente, não é? Antigamente. Ou estavas na hora lá sentado ou depois já não vias. Eu ainda sou desse tempo. Não havia cá coisa de vamos pôr para trás e YouTube e vou ver, não. Ou estavas lá. Olha, a Ana também está a falar de um boneco que eu também gostava muito, que era o Calimero. Eu não sei se. Era um pato que tinha um pintainho, que tinha uma casca de ovo na cabeça. Vocês não viram? Não sei se tem o mesmo nome no Brasil. Não sei. Não é do teu tempo, mas também não é do teu tempo, tu estás com arte e o que é que elas estão a falar? Sim, mas era um pintinho que tinha uma casca de ovo na cabeça, também era muito engraçado. Era muito engraçado. O segredo disso, de a gente relacionar o desenho da infância nosso, é você anotar os comportamentos que você admirava naquela Candy. Então, você que está aqui assistindo e você lembra do seu desenho favorito, anota quais são as coisas, as habilidades que você admirava naquele desenho favorito. O que você admirava? O que chamava a atenção naquele desenho favorito que você gostava, que ressoava com você? Olhe por trás agora, olhe com outros olhos agora. Olha os comportamentos, as habilidades, as emoções daquela pessoa, a determinação daquela pessoa, daquele desenho animado que você assistia. Então anote isso. Anote essas coisas que você não enxergava naquela época. E adivinha o meu? Dragon Ball. Deixa-me só adivinhar. Dragon Ball, e não vias mais nada.
E o Dragon Ball Z, que era o raiz. Dragon Ball Z tinha que esperar. Meu, eu ficava muito puto. Ficava muito bravo quando eu tinha que estudar de manhã. Era. Aí aqui só passava na Globo 11 horas da manhã e eu tinha que estudar de manhã, então tinha uma hora que eu perdia. Então eu perdia o Dragon Ball, tipo, eu passava no sábado, às vezes passava no sábado. Mas caraca, eu perdia o Dragon Ball quando estava tarde, aí eu assistia o Dragon Ball. Aí tu tinha que estar na hora certa, né? Porque ele tinha intervalo e se não dava pra voltar e tal. Hoje dá pra voltar. Mas enfim, eu já citei para vocês hoje aqui sobre essa questão de por que eu admiro esse desenho animado. Então você começa a fazer isso. Começa a notar por que você admira aquele desenho animado. E começa a relacionar. Parecia, eu dava a hora de ir para a escolinha. Exatamente. Terminava o Dragon Ball, era a hora de almoçar e se jogar com o ônibus passando na frente. Engraçado, porque o Flávio também é reikiano. É engraçado como é que vocês os dois têm esta questão do Dragon Ball e a questão das mãos e das bolas que eles criavam e a energia, sei lá como é que engraçado. Tem aquela cena que o Goku, para derrotar o Majin Buu, ele pede a energia do mundo inteiro. Olha que loucura, olha como a gente usa hoje isso. Para fazer a Dikidama, todo mundo ergue a mão e todo mundo envia energia para ele. O que a gente faz hoje? A gente pega todo mundo e envia o reiki para a Rússia, para a Ucrânia. Todo mundo enviando o reiki lá para a Rússia e para a Ucrânia. É a mesma coisa. O desenho animado já mostrava que aquilo funcionava. Então, todo desenho animado existe um fundo de verdade. Existe alguma base. É um pouco mais ilustrativo, sim, mas existe uma base. Existe algo, uma verdade por trás. É o que a gente faz, esse envio de reiki, quando todo mundo se reúne, a bola universal, como o Flávio está falando, exatamente isso. A meditação, que já ensinava no Dragon Ball, tudo aquilo. Como quando o Goku ficava muito cansado, ele teria que parar, respirar, e ele ficava nas montanhas, lá meditando, tempos e tempos. Era o equilíbrio, então ele cuidava do corpo espiritual com a meditação, ele cuidava do seu corpo físico, da sua máquina, do seu corpo físico. Para quê? Para manter fortalecido, cuidava da alimentação, comia bastante. Então, olha como os ensinamentos do desenho animado traz para nós. Mesmo. Existe um fundo de verdade, sempre existe.